Carita tá aí, manda um beijo para ela. Carita tá, peraí, deixa eu botar minha câmera na lateral aqui, que é melhor para ele. Assim, pronto. Isso, melhorou. Tá, a Carita tá ali, ó. Tô mandando um beijo para você, Carita. Tá pertinho. Ele tá, eu não tenho casa, né? Tem um Jundiaí com ela, tá tranquilo. Então, viajando, Dia dos Namorados, tem que dar uma Mas é o uma passeada, né? Sol? Mas também, mas é verdade, Então, primeiro é agradecer, né? Primeiro já te agradeci, tu, assim, para mim, assim, tá sendo, assim, de grande ajuda, né? Para esse momento que eu tô passando aí desde o final do ano passado, que eu comecei aí com as projeções. E para quem tá te vendo agora, que vai ver esse nosso bate-papo aí, que não te conhece ainda, embora eu fale bastante de ti lá, e todo mundo que vem me perguntar, ai, como é que é o projeto, como é que é isso, como é que é aquilo, olha, gente, eu não tenho autoridade, eu ainda tô aprendendo, ó, tá aqui, ó, só vou mandando o nomezinho do Saulo. Saulo Wagner Borges. Eu vou mandando as bombas tudo para ti. Para quem não te conhece, assim, Saulo, pode se apresentar para o pessoal, quem é o Saulo, o que você faz, o que é essa tal de projeção astral aí. Eu sou... Bom, meu nome é Saulo. Meu nome é Saulo Caldeirão, eu estudo esse assunto desde novo, a projeção astral. Eu comecei novinho, não tinha nenhum conhecimento na época, eu comecei a sair do corpo de forma involuntária, em princípio, mas eu não sabia nada, sabia assim, se eu ouvi falar de espírito através de filmes e algumas coisas, mas eu não tenho nenhum conhecimento, não tinha nenhum conhecimento sobre isso. E aí eu me vi dentro de um mundo que eu não sabia o que era, não tinha muito conhecimento, começou fácil e depois fechou de vez, assim, eu tive que buscar, eu sabia que existia, eu tive que buscar, e dentro disso tem todo o processo. Na época eu era músico, também, depois eu me formei em desenvolvimento de sistema, hoje eu estou estudando medicina, mas assim, e o assunto cada vez mais, eu comecei a divulgar esse assunto de uma forma bem sem misticismo, digamos assim, nem muito para um lado religioso, nem muito para um lado científico, apesar de também ter um viés de pesquisa bem interessante, assim, eu sempre gostei muito de pesquisar, de fazer técnicas, de tentar levar esse assunto de uma forma mais séria, digamos assim, até para ela ser mais acessível a todas as pessoas, não só pela área da comunicação, como também pela área da confiabilidade, da comprovação, para levar um pouco de embasamento. Aí eu comecei a falar sobre o assunto, o projeto foi crescendo devagarzinho, de repente eu estava no meio de uma coisa que eu nem entendo ainda como é que é, porque já tem uns 30 anos assim, entre o começo e o momento, mas a gente nunca para de aprender, isso é o mais legal da projeção astral. Sim, a gente nunca sabe tudo, né? Não, acho que... sabe tudo. Quando a gente acha que sabe, vem outra coisa, não era nada daquilo que eu achava. Eu estou vivenciando muito isso agora, assim, até estou compartilhando bastante lá no perfil, muita gente se identificou, estou recebendo muita mensagem assim, nossa, está acontecendo comigo isso, eu não sabia que era isso. Tem alguém que me aperta quando eu durmo, e eu acordo alguém me soqueando, alguém me batendo, alguém isso, aquilo. O medo é uma coisa que não tem muito como retirar, apesar de que a pessoa falar que o medo é companheiro até sensato de qualquer coisa que você vai fazer. Se você vai andar na rua, você tem que ter medo. Se você vai nadar, você tem que ter algum receio, com conhecimento do que está fazendo. Mas você precisa ter sempre aquele receio. O medo é bom. O medo que não é bom é aquele que você deixa de fazer uma coisa, ou se trava sem tempo, perdão, por não entender o que está acontecendo. A projeção astral, na verdade, é uma coisa que é inerente a todos. Todo mundo sai do corpo. Mesmo que você não queira, você sai. A questão sempre é por que eu não lembro e como faz para lembrar? São as duas perguntinhas, né? Isso. Muitos perguntam isso e aí vem a questão da lucidez, né? Essa lucidez, trabalhar as energias. Porque eu recebo mensagens que às vezes eu fico até meio pasmo, assim, tu deve receber também, com certeza. Mas como é que eu faço para sair do corpo? Como se fosse algo assim, eu quero sair para dar uma passeada. Eu acho que o pessoal, muita gente ainda não tem a noção de qual que é a função de tu sair do corpo. Na verdade, independente da questão da função,
A saída extracorpórea é uma questão natural, ela é uma lei natural, por exemplo. Nós entramos no corpo temporariamente para ter uma experiência, isso você vai ver por si só, não tem que acreditar, né? Mas a vida ela continua, o corpo é só um veículo que você usa temporariamente. Acontece, às vezes inconsciente, às vezes você flutua, às vezes sai um pouco. Assim como na vida, ou como na internet, a gente pode usar ela de uma forma legal. Então, a coisa pode ter sem função também. Uma legal é isso. Você pode sair aleatoriamente, sem nenhum tipo de direção. Mas o legal é quando você pega a sua vida, ou quando você pega o tempo que você tem, ou a projeção astral, e direciona para uma coisa legal. Aí você consegue fazer o uso inteligente, ficar mais lúcido e próximo a pessoas inteligentes, que a gente costuma chamar dos mentores, dos aparadores e tal, que são os médicos, né, que estão trabalhando o tempo inteiro para ajudar por aí. Aí você acaba ficando perto dele. Aí você dá função à projeção astral, aí você aumenta tudo o processo, aumenta a lucidez, aumenta a utilidade, como se, é a mesma coisa que você faz na vida, né? Você passa muito tempo fazendo besteira, ou fazendo nada, de repente você resolve estudar, ou se dedicar, você dá uma função à vida, assim, você abre um leque diferente na sua vida, é parecido com isso. Uhum. Não tem uma fórmula mágica, né? É algo que tu tem que ir trabalhando. Deixa eu te contar mais ou menos, assim, a minha história, assim. Sim. Então, eu fui criada, assim, numa família católica, assim, mas não frequentava igreja, nada, assim, só aquela coisa do domingo, às vezes, nada, assim, muito. E acho que lá pelos meus 20 anos que eu fui, assim, ouvi falar do espiritismo, espiritualidade e tal, mas até aquela idade ali eu não dava muita atenção, assim. E acho que eu tinha 21 anos, quando até, é importante até te perguntar isso. Eu já questionei outras pessoas, assim, do meio, né, mas eu sempre gosto de ouvir outras opiniões. Quando eu tinha meus 21 anos, eu estava saindo para trabalhar, e era cedo da manhã, assim, a rua bem vazia, né, e tinha só um montinho de gente, assim, sabe, nos vizinhos da frente ali, e eu passei bem curiosa, assim, para ver, né, ué, o que tá acontecendo, né. Passei olhando, assim, eu vi ali duas vizinhas, vi um vizinho, assim, triste, assim, e o filho dele do lado dele, assim, cabisbaixo também. E esse rapaz que estava do lado desse senhor chorando, ele era conhecido na rua ali, o apelido dele era Alemão. Ele era conhecido, assim, ele era usuário de drogas, né, então ele estava numa fase, assim, bem complicada, ele sumia uma semana, depois reaparecia, então quando eu vi ele, foi muito nítido para mim, porque eu vi ele e eu ainda pensei assim, voltou para casa o alemão, né, estava sumido. Foi bem marcante, assim, porque eu olhei e ainda pensei comigo sozinha, assim, sabe, e fui trabalhar. E aí, no final do dia, acho que foi, não lembro que, 2012, acho que foi. Minha avó era viva ainda, eu lembro que cheguei em casa do serviço, de tardezinha, minha avó era testemunha de Jeová, né? E eu cheguei assim, e a primeira coisa que ela falou para mim, Patrícia, nem sabe o que aconteceu essa madrugada. Mataram o alemão. E eu, vó, mas como assim? Daí eu já me desconcertei toda já, e eu, como assim? Eu vi o cara, que hora que era? Eu não sei, mas foi de madrugada, umas 2 da manhã, 3 da manhã, sei lá que horas. Eu, como assim? Eu vi ele hoje de manhã ali com o pai dele, ali com a fulana. Não, mas você é coisa, tá doida, tá vendo coisa? Não era outra pessoa. Daí eu fiquei assim, mas era alguém muito igual, não pode, não pode. Aí eu fiquei matutando aquilo, falei pra minha mãe também, minha mãe ficou assim, ai, guria, não é nada. Aí fiquei matutando. Consegui, assim, me aguentar uns 2 dias. Aí eu não me aguentei, peguei e passei, depois do serviço, eu passei na casa de uma das mulheres que estavam ali, né, naquele dia, e falei, perguntei para elas, nem lembro a mulher, aquele dia que o fulano lá, o alemão morreu, quem é que estava com vocês ali de manhã, assim, só para saber, né? Daí ela, tava eu, a Terezinha, já é mulher lá, a Terezinha, o pai do guri, nós três, tava os três ali. Foi eu, a Terezinha e o pai do alemão. Não tinha um outro homem ali. Naquele momento eu sabia, eu fiz assim, como assim? O que está acontecendo? Eu não sabia o que fazer. Para mim, isso até hoje é muito estranho, porque estudando, e como eu estou estudando assim, muito essa parte espiritual, o que eu vi
e de repente, claro, eu não quis ver mais, né? Eu fui na casa espírita, falei com eles disseram que se eu quisesse aflorar, eu poderia trabalhar com eles lá, aflorar, estudar, e eu não quis, eu fiquei com medo. Eu disse para eles que eu não tenho interesse em ver, não quero, e eu me bloqueei, eu não vi mais. Então, essa foi minha primeira experiência. Pá, chinelada de cara, assim, foi isso aí. E aí eu comecei a acreditar. Como que não acreditar, né? E fora outras coisas que eu fui tendo ao decorrer, nessa época eu já tinha, já desde a adolescência, paralisia do sono, como muitos que estão nos assistindo aqui, que é aquela sensação horrível de alguém apertando, alguém vulto preto e só coisa ruim. Não entendia nada, até que eu fui numa casa espírita e a mulher falou, eu perguntei para ela, essa coisa que me dá também, que eu não sei o que é e tal, e ela falou assim, olha, quando acontecer de novo, tu reza, te acalma e reza, né? Daí eu falei, mas como que eu vou fazer isso se eu não consigo nem me mexer, como é que eu vou rezar? Brinquei assim com ela, não, essa mulher tá de sacanagem, né? Aí não, faz, quando chegar a hora, tu vai conseguir, tu vai saber fazer. E eu, tá de sacanagem. Aí tá. Deu uns dias assim, eu tava de férias, eu, vou tirar um cochilinho, né? E era sempre de tarde, Saulo, que dava essas paralisias em mim, quando eu tirava o cochilinho da tarde. Vou tirar um cochilinho, fui tirar meu cochilo, acordei paralisado. Pã, e eu, ai meu Deus. E começou aquele aperto, assim, parecia que tinha uma prensa em cima de mim, assim. Aí eu lembrei da mulher e comecei a falar, só que eu não falava. Eu pensava e ouvia a minha voz. Eu comecei a falar assim, Deus, eu não quero isso perto de mim, tira isso de perto de mim. Quando eu falei isso, automaticamente saiu aquele peso, sabe? Começaram a entrar pessoas dentro do meu quarto. E eu não senti medo nenhum. Eu senti muita paz, assim, eu não senti medo. Eu achei muito interessante até. E o que está acontecendo? Peraí. Entrou várias pessoas, só que eu não lembro de todos os diálogos, assim, sabe? Teve alguns que me marcaram mais, assim, algumas coisas que eu falei para uma mulher lá, que chegou com muita raiva no quarto, dizendo que o filho dela tinha morrido de câncer. E eu falei umas coisas lá, acalmei a mulher, e ela saiu, e por último entraram 2 homens de branco no quarto, e eu perguntei se isso aqui era real. Isso aqui é real. E aí ele sentou na cama e encostou o braço em mim, assim, e riu, como se dissesse assim, tá vendo que é real, né? Encostou em mim, eu senti assim. E na porta do quarto tinha um homem muito parecido com meu avô, só que eu não conseguia ver. Eu enxergava, só que era tudo meio não era nítido o que eu via, assim, sabe? E aí até que eu fiz um esforço, eu perguntei pro rapaz, né? Aquele ali é meu avô, né? Aí no que eu falei isso, esse vô, né, no meu vô, ele chegou perto da cama, falou minha neta e botou a mão no meu pé. Aí quando ele encostou, eu saí daquele transe, assim. E foi a partir daí que toda a paralisia que eu tive, quando eu fico em casa, né, eu não saio, ocorre essas coisas, Saulo. Vem pessoas até mim, e aí vem de tudo daí. Vem criança, vem pessoas que eu não sei quem é, e às vezes eu sei o que falar, às vezes eu não sei o que falar. É normal, assim. O primeiro caso que você falou, ele tinha acabado de desencarnar, o alemão, né? E desencarnou por assassinato, quer dizer, provavelmente ele estava numa situação de densificação, e o ser humano, bem como os animais, eles também têm clarividência natural, todos. Principalmente quando ele está no estado de mente sem foco. Ele está relaxado, sem nenhum tipo de preocupação, ele acaba tendo visões. Muitas vezes a gente vê espírito e nem sabe o que está vendo. Você acha que é uma pessoa e não é, porque você está no estado de naturalidade. Esse é um processo que acontece com os animais também, por eles não terem essa mente focada. Então, isso acaba sendo um processo o processo passa pelo inconsciente pelo inconsciente do cérebro, chegando ao consciente, mesmo se a pessoa perceber. Ela veio, mas não percebe. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com você. Um dos treinos da clarividência é você estudar até adquirir a naturalidade, onde o cérebro finalmente aprende, você começa a ver, né, os espíritos. É daí que vem. A segunda experiência é absolutamente normal também. A catalepsia projetiva, ou a paralisia do sono,
uma experiência que, para muita gente, é assustadora. Pelo fato de seu corpo ficar travado, você tenta se mexer, não consegue, ali você já tem uma sensação energética que às vezes você já vê espíritos também, então tem muita gente que entra na verdade, nós somos espíritos sem muita comunicação, sem muita informação. Aí isso causa esse desespero, esse medo. Na verdade, quando você falou que tentou fazer prece, por exemplo, e falava e não saía, você estava falando, que acontece que você não estava falando com o corpo físico. Você fala com o corpo astral, como ele está interiorizado, e você ainda está dentro do corpo físico, digamos assim, que é o corpo espiritual, uma cópia do corpo físico. O som, às vezes, você fala e a voz sai meio que muda. Aí você parece que você está falando mentalmente, mas, na verdade, está saindo um som no astral que você captar pela interiorização. Aí dá essa sensação confusa. E, às vezes, e como a gente não está acostumado a perder o controle, principalmente lúcido, simplesmente o corpo dorme, você acorda dentro dele. Como não consegue mexer, dá desespero, para quem não está acostumado. Mas o projetor astral já acostumado com a situação, ele costuma ficar feliz quando tem a paralisia do sono, porque ele sabe que a projeção é garantida já, ou perto disso. A gente fica faceiro, né? Às vezes não a gente não vai, a maioria das vezes a gente vai para um lugar muito bom, né? Não acontecem coisas muito boas, mas acho que no decorrer vai melhorando, espero. Ou não, né? Não sei. Deixa eu te comentar uma coisa que o pessoal pediu para me perguntar também. Eu te assisto todo dia. Eu vou dormir assistindo o Saulo. Eu sinto uma paz. Que legal. Assim, é a última coisa que eu assisto, assim. Eu vou dormir super bem. E uma das coisas, acho que foi em março. Acho que foi em março, a quaresma é em março, né? Quaresma, março para abril. Isso. Bom, como eu vinha tendo, eu fui descobrir, na verdade, essa tal de projeção, porque aconteceu comigo em setembro do ano passado, começou a acontecer assim, do nada. Nunca é do nada, né, Saulo? Mas assim, tipo, sem eu saber o que era. Eu acordei paralisada, o que raramente, nunca aconteceu, porque era sempre à tarde, quando eu tirava um cochilo e tal. Eu acordei no meio da noite paralisada e começou-se a tremer tudo, parecia que abria um portal dentro do meu quarto, assim, a sensação que eu tinha, e eu fiquei muito assustada com aquilo, porque nunca tinha acontecido. E, por acaso, eu fiz estava tendo um bate-papo com Semente, e aí eu comentei com ele disso aí que estava acontecendo, e ele que me deu o norte, ele falou assim, tu estava tentando se projetar, e eu, projetar, o que é isso? Né? Daí ele me indicou o Wagner Borges, e aí eu comecei a te assistir, fiz o curso lá do teu canal, muito bom, vou começar a entender aos poucos, e começou a acontecer, às vezes eu tinha, né, lúcida, às vezes eu voltava e lembrava em partes, né, do que acontecia, e eu lembro que em março, foi, que eu falo para os seguidores, que foi a época do caos, né, foi quando aconteceu o caos, aí é que eu quero te perguntar. Eu estava vendo tu no teu canal, tu estava dando as dicas das técnicas, né, da clareaudiência. E nesses dias aí que tu falou em março, eu estava começando já a ouvir antes de ficar paralisada. Sabe aquele processo, né, que tu tá, eu não sei bem o nome, tu vai saber nos explicar. Tu tá indo dormir, que tu já tá quase pegando no sono, mas tu tá entendendo tudo, sabe? Falou uma vez o nome, eu não lembro agora. Eu já estava começando a ouvir vozes quando eu estava assim, sabe? E aí eu comecei, eu vou fazer essa técnica da clareaudiência aí, né? Só que eu não sabia dessa tal de quaresma, seu Saulo. Diz que na quaresma não é muito bom, né? Mexer com essas coisas, fazer... Não, mexer, a gente vai mexer sempre, né? Tem época, tem ondas de momentos um pouquinho mais complicados, mas a gente não deixa de viver... a gente não deixa de fazer as coisas, né? Porque você não deixa de viver porque às vezes está mais difícil. Nem na pandemia foi difícil, a gente precisava sair ainda assim, né? Sim. Então, bom, dá um pouco mais de cuidado com máscara, mas saindo assim. Me lasquei, legal. Eu fiz a tua técnica, Saulo, eu fiz assim, escutei o áudiozinho ali uns 20 minutos. Fui dormir. Rapaz, de manhã cedo. Nem foi de manhã cedo, não, foi de madrugada, porque foram duas coisas que aconteceram. Eu acordei, assim, paralisada, e uma pessoa segurando minha mão, uma mão gelada, assim.
um monte de criança, bem pequenininha. Aí eu sabia já o que estava acontecendo, né? E só que a voz era de mulher, né? Daí eu vi que era uma anã. Era uma mulher anã, que é, né, pequenininha e... Só que ela tava num desespero, e eu não conseguia, eu não olhava para ela, porque eu ficava com receio, sabe? Às vezes, quando eu não sinto muita... Não me passa coisa boa, eu não olho, assim, fico com medo de olhar. Aí ela me disse assim, olha para mim, eu sou fulana, eu moro em tal lugar, e eu, calma, eu não vou te olhar, mas fala que eu tô te ouvindo. Eu falava para ela, né? E quando ela começava a falar, um caos começava, Saulo, no meu quarto. A cortina do meu quarto fazia assim, eu ouvia muito barulho de vento, uma ventania e um monte de vozes. Nunca tinha acontecido isso. Era como se tivesse um comboio chegando, sabe? Tipo, tá vindo mais gente. E aquilo me assustou muito, que eu ficava dizendo para ela, não dá, tá vindo mais, eu não consigo. Aí eu destravava. Aí eu ficava, caramba, cara, como é que eu vou dormir agora de novo? Tá, daí daqui a pouquinho dava aquele sono que é mais forte que a gente nessa aula, às vezes parece que te puxa, né? E aí eu me puxou de novo e lá veio a Anãzinha de novo. E eu sou de São Lourenço do Sul e não sei o que, eu tenho tantos anos. E daqui a pouquinho alguma coisa entrou que eu não vi, graças a Deus eu não vi o que era. Mas eu acho que não era coisa boa. Puxou ela da cama numa violência, assim, sabe? Puxou pelas pernas ela, assim. E aí ali eu me assustei, aí eu levantei, assim, era 6 da manhã e eu não vou, agora eu vou dar um tempo, sabe? Vou dar um tempo porque tá lotado, sabe? Lotou o negócio. E não é coisa boa, não. Eu senti isso, sabe? Tu acha que isso tem relação com a quaresma? Eu acho que independe da quaresma, essas coisas, porque espírito tem o tempo inteiro por aí. A gente tem dimensões, né? Então, a diferença de entendimento da gente para lá é essa. Porque aqui você só tem uma frequência, lá você tem 7. Sendo as mais próximas do corpo, dimensões onde normalmente essas mais densas ficam com seres em desarmonia. Na quaresma, como você disse, por exemplo, pode densificar um pouco mais e esse acesso ficar mais facilitado. É como se tivesse uma colada magnética. Isso facilita um pouco mais o acesso, mas o acesso acontece o tempo todo. Na verdade, independe até de você lembrar ou não. Esses acessos, por exemplo, o ato de você lembrar traz para você um medo lógico e direto, acessível, ou uma reação do que aconteceu devido às lembranças. Mas isso continua acontecendo mesmo sem você lembrar. Um exemplo, se aquele espírito está, talvez não os mesmos, mas vários outros, então há uma rotatividade de espíritos tentando chegar perto, isso é o tempo inteiro. Nós somos altamente acessados, os espíritos estão por todos os lugares, influenciados, então estão o tempo inteiro, positivo e negativamente. O medo nesse aspecto, às vezes a gente fala de coisas que ele nada mais é do que a falta de conhecimento de que isso está acontecendo o tempo inteiro. Então, assim, o ato de você ter tido essa experiência, para mim, é uma experiência positiva, porque você, de fato, viu um espírito, você se comunicou com ele, esse espírito, aparentemente, essa minha mulher pequena quis falar para você quem era, eles fazem muito isso para transmitir alguma informação, olha, eu estou bem, a vida da minha família, tal. Eles têm essa vontade de fazer isso, principalmente quando vê que alguém tem a capacidade, talvez, de voltar para o corpo e lembrar. Então, isso está acontecendo o tempo inteiro. Só que, claro, às vezes assusta um pouco, porque tem pessoas estranhas, são meio desequilibradas, né, eu acho, né? Desarmonizadas. Desarmonizadas. Mas aqui também tem. Se você parar para pensar, você passa no centro da cidade, em lugares, você tem que passar com cuidado, você tem que passar, às vezes, fingindo não ver, para não, você olha, às vezes a pessoa percebe que você olhou, já vai pedir uma coisa para você, você não quer ser abordado na rua, já justamente fica com medo. Então, você tem alguns cuidados que você faz aqui. Essa loucura, ela é mais estampada nesse lugar, porque nesses lugares, nas primeiras dimensões, concentram-se seres em desarmonia. Então, a naturalidade com que eles aparecem é maior do que aqui. Mas eles existem o tempo inteiro. A sua experiência, ela apesar de parecer assustadora, ela é absolutamente normal para um projetor astral. No momento que ele começa a trabalhar as energias, quando sai do corpo também, ele todo esse tipo de consciência. Vou te dizer, eu acho que eu ajudei essa Nanzinha, sabe por quê? Porque depois, assim, eu acordei 6 da manhã e eu
eu sentei na cama, fiquei um bom tempo refletindo e rezei bastante, sabe? Eu pedi para os mentores, calma meu quarto, acalma o que está acontecendo aí, né? Enfim, eu pedi bastante. E aí, quando eu voltei, 7 horas eu voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu projetei. Eu projetei para a casa que eu morei durante toda a minha infância. E quando eu cheguei, muito lúcido, assim. E quando eu cheguei lá, eu fui direto pro quarto da minha mãe. Quando eu cheguei no quarto da minha mãe, adivinha quem estava sentado na cama lá, me esperando? A Anãzinha. Ela estava lá. E era outra pessoa, Saulo. Ela estava lá, eu lembro até a roupa dela, assim. Ela estava sentadinha, olhando pro sol da janela, assim. Plena, Saulo. E eu cheguei nela assim, tu tá aqui. E ela só sorriu e eu perguntei o nome dela. Agora eu vou perguntar teu nome. Qual o teu nome? Dela falou, Kellen. Aí eu, que bom que tu tá. Dela tava calma, tranquila, sabe? Eu acho que de alguma forma eu ajudei. A gente ajuda, assim. É uma das coisas que dá, uma das funções que nós falamos logo no começo, que faz o projetor astral ser útil, né? Ele também consegue sair do corpo e ajudar espíritos que estão em situações normalmente difíceis, mas já aptos a serem ajudados. É muito saber que que a maioria não está pronta para ser ajudada. Assim como aqui, a maioria das equipes médicas, por exemplo, ali na Cracolândia, no universo de 1.000, eles levam 10, 12, que são aqueles que aceitam ajuda, que não podem ir obrigados, né? Aceitam ajuda e vão com os médicos para os lugares para poder ter uma internação e tal. A mesma coisa acontece fora do corpo. Os espíritos, nem todos, você não deve, normalmente você não aborda, você deixa eles à vontade. Mesmo que ele esteja, entre aspas, dentro da sua casa, porque na verdade não é nossa casa, é outra dimensão. A sua casa é na sua dimensão. As frequências elas estão todas inseridas uma nas outras, inclusive aqui nesse momento existem todas as frequências. Dependendo do nível de pensamento, de frequência que você está no corpo, você acessa até energeticamente determinada frequência. O espírito pode ou não ter mais acesso a você pela forma emocional que você está. Então, o que conta é esse tipo de frequência. Tudo está o tempo inteiro aqui, o tempo todo. Então, foi bem legal essa experiência sua também. Eu digo do caos porque, como foi tudo tumultuado, eu chamo de caos, né? E foi nessa época. E na mesma noite teve outra coisa também, eu queria tirar essa dúvida contigo, também para as pessoas, assim. Nessa mesma noite, foi bem caótico, assim. Eu também me projetei, só que eu fui para um lugar, eu não sei se era umbral, eu acredito que sim, não sei. Não sei se tem lugar pior que umbral, acho que deve ter, né? Aqui é Aqui? Aqui já é uma frequência inferior também. Eu fui para um lugar onde era um quarto bem antigo, estava bem lúcida naquela hora, assim. E era um quarto à moda antiga, os móveis de madeira, tinha lareira e tal. E aí eu vi um menino assim, de uns 20 anos no máximo. Ele era negro, assim, vestia um casaquinho preto, assim, um blazerzinho. E aí eu olhei para ele assim, onde é que eu tô? Que lugar? Eu não senti uma boa energia, sabe? Eu senti que era um lugar meio... E quando eu falei com ele, ele falou assim para mim, tu tem que ver onde eu moro lá no umbral. É horrível, ele falou assim. Tem lugares bem difíceis, assim. Daí eu, naquela hora, assim, Saulo, eu não sei, parece que quando parece, olha, eu falando com um cara que 1000 anos já faz isso. Quando a gente tá lá, parece que a sensação que eu tenho, que a gente age, é muito de instinto, a gente parece que sabe o que tem que fazer. Sim, porque você é um espírito, na verdade, assim, o corpo é como se fosse uma escola, uma faculdade que você entra para aprender determinadas coisas com algumas limitações de movimentação, limitação consciencial, limitação de rememoração, que também é consciencial, algumas delas, né? Vários atributos diminuídos. Então, o ato de você estar... Você sai do corpo, a consciência expande um pouco, você sai daquela consciência mais instintiva física, que você sabe o que fazer, você sabe o nome das pessoas, você sabe o lugar, você sabe a direção, você tem até uma certa calma no processo. O assustador é quando você volta para o corpo e na perspectiva do cérebro você fala, meu Deus, eu estava fora do corpo, aí você se assusta. Mas nós todos somos espíritos antes de termos um corpo. Então, a gente pergunta para mim às vezes, o que eu vou fazer? Para que sair do corpo? Aí eu faço a pergunta direta. Já parou para inversa? Já parou para perguntar por que a gente está no corpo? Se você não é daqui, por exemplo?
Uhum. Exatamente. E nesse rapaz ainda, como eu falei do instinto, né? Eu fui num instinto assim que botei a mão no peito dele, Saulo. Botei a mão no peito dele assim e tentei ajudar. Eu peguei e falei para ele assim: tu sabe que tu não precisa ficar lá, né? Reza, faz. Quando eu comecei a orientar o Uri, e quando eu comecei a orientar ele fez um sorriso tipo assim de esperança, sabe? Ele fez assim, como se não soubesse que ele podia sair de lá. Quando eu estava falando com ele, eu ouvi uma voz. Eu nunca tinha visto, Saulo, eu te pergunto isso. Uma voz assim de filme de terror, que gritou assim: ele é meu. É Nossa, comum. mas uma voz de filme de terror. E vinha da lareira. Quando eu olhei para a lareira, eu vi só 2 olhinhos, assim, 2 luzinhas. E aí, na hora, eu toquei o guri, coitado do guri. Toquei ele pro lado, assim, e saí apavorada e já vim pro corpo. Me assustei, assim, vim pro corpo. E eu, caramba, o que é isso? Que bicho era aquele? O que é isso? Existe um conceito, pensa que as pessoas que moram nas dimensões inferiores, quer dizer, os seres que eram do corpo, que nós somos, nós passam por aqui, voltam, ficam presos nessas frequências por estarem muito materializados. Eles surtam, tá? Então há um surto. Nós temos aqui também surtos de pessoas que têm aquela coisa de dominação, de posse, mesmo em personalidade, controle, o ciúme, então, lá fora do corpo, no desencarne, tem espíritos que eles têm a compreensão de posse. Posse de uma determinada pessoa que eles perseguem, posse de alguém que usa um tipo de vício, ou posse de um espírito sobre o outro. É um processo de dominação. Isso é uma coisa comum nos espíritos, nas pessoas em desarmonia, desde aqui até lá. Então, ele provavelmente foi isso que aconteceu. Você estava tentando ajudar um determinado espírito, esse outro percebeu que essa ação estava acontecendo e tentando lhe inibir pelas ferramentas que eles usam, intimidação, aparência, olhos vermelhos, voz grossa e toda aquela sensação magnética de assustar. A intenção qual é? Fazer você ficar com medo, correr, e é exatamente isso que ele conseguiu. Uhum. No astral, uma das coisas que a gente sempre estuda quando a gente está aprendendo a estudar projeção astral é que você não deve correr. Qualquer situação que aconteça é normal. 2 coisas acontecem. Ou os espíritos correm, ou eles correm atrás de você. Ou eles vão correr de você ou atrás de você. Isso acontece em toda a região da zona inferior, que não existe só essa, existem zonas superiores também, tá? Então, quando você não corre e mantém a calma e não recebe uma agressão, ou uma agressão verbal, ou visual, ou de medo, ou a tentativa que for, isso tende a bugar o sistema, que eles não sabem, eles passam a ter medo. Se esse cara não correu, ele é forte. Claro que você não quer também intimidar, nada disso. Então, eles costumam para que não mexe, que é arriscado. Uhum. Então, quando ele tenta... Por isso que quando o espírito te agride, ou qualquer coisa, verbalmente, você tem que tentar não responder. Porque quando isso acontece, você entra na mesma frequência da violência, ele costuma dominar você. Sempre na violência, eles vão ganhar da gente, porque eles estão acostumados com essa violência de um nível mais alto. A gente nunca... Aliás, isso aqui também. Qualquer pessoa muito nervosa, você mais calma, você nunca vai ganhar dela. Desista. Você nunca vai conseguir dar 2 berros. Ela vai dar 3, 4, 5, ela vai enlouquecer, surtar. Então, o melhor caminho é você não entrar na frequência. A pessoa ficou nervosa, você fica, inclusive, sai da frequência, mais calma, espera um momento, ou não, e não briga. No astral é a mesma coisa. Então, ele tentou te intimidar, conseguiu o que queria, que era fazer você não ter contato com esse espírito lá. Apitou meu ouvido agora. Tá caindo uma chuvarada agora. Uhum. Chuvarada. Mas é interessante, eu queria te questionar, porque como eu não tinha muito, tô aprendendo, né? Então, para mim, aquilo era novo. Então, eu me assustei, né? Mas é assim, todo mundo, a maioria cai. Até as pessoas que estudam também caem, eventualmente. Mas a gente aprende aos poucos, mesmo a gente aprendendo, a gente está sempre repetindo as atitudes de você. A melhor forma de treinar é no corpo, por exemplo. Eu sei que a gente consiga uma pessoa que não consiga nos ofender com alguma facilidade. A gente sempre tem alguém. Sempre a gente conhece uma pessoa que conhece a gente e quando fala uma coisa, nos tira do sério. Você vai usar essa pessoa como cientificamente uma cobaia, literalmente. Você tem que aprender ao receber uma ofensa, não cair. Uhum. Porque é o seguinte, não tem defesa. Às vezes as pessoas pensam, e se eu orar? Oração
passe, defesa energética, nenhuma delas te defende de uma ofensa verbal. Então, não existe defesa contra o pensamento. Mesmo que você esteja em paz aqui, ou tranquilo, se uma pessoa xingar você dali de fora, você vê isso, por exemplo, até com as pessoas mais letradas e estudadas do mundo. Você pega sei lá, um desembargador, ou um não sei o que fez, não sei o que em Harvard e tal, xinga a mãe dele, o cara pede as estribeiras. Então, estudo não quer dizer nada. Existe um processo emocional que tem que ser trabalhado. É você não receber, através de qualquer situação, pensamentos ou ofensas, ou qualquer coisa de intimidação. Tenta te intimidar, leva para a parte de pensamento, fala, essa pessoa está desarmonizada. Categoriza como desarmonizada isso dentro da sua cabeça. Não vou responder. Ou não vou brigar. Agora, nossa, você tem que no testar trânsito, isso. principalmente. E no trânsito, com alguém que você não gosta, que não gosta de você, ou que você tem dificuldade, ou no trabalho, ou com uma pessoa arrogante. Essas são as pessoas que você precisa aprender a, quando receber uma pancada. Por que eu estou falando isso? Porque nem entra na onda mais. um espírito é 10 vezes pior do que uma pessoa dessa. Porque ele conhece você, ele vai ler sua mente, e você vai sentir, ele vai falar os piores podres que você tiver. Qualquer coisa. Eu sei que você traiu, eu sei o que você faz no banheiro, eu sei que você fez com aquela pessoa, ele vai jogar na sua cara de uma forma tão radical que ele vai jogar uma imagem e que você vai tomar uma pancada e vai se ofender, e nessa ofensa você vai cair na dele, e aí ele consegue lhe atingir fisicamente ou fazer você voltar para o corpo, porque quando ele tenta lhe intimidar, a intimidação é através da leitura mental. É como se fosse uma pessoa que ele conhece, porque ele lê sua mente. Então essa intimidação inclusive, a coisa mais difícil que tem, manter em qualquer coisa que você vai fazer na vida, não importa o que seja, de todas as coisas existentes, manter a inteligência mental legal, mesmo quando perante a desarmonia de alguém próximo, por exemplo, é a parte mais difícil que tem, inclusive fora do corpo. Mas é isso que a gente sempre está estudando. Porque aí você sai do corpo, sofre uma intimidação dessa, que o tempo e tudo acontece, e não cai. Não cai tão fácil. Cai eventualmente, cada vez vai caindo menos. Eu vou te confessar que nesse caso aí que ocorreu comigo nesse dia aí da Nanzinha dessa voz, eu caí numa depressão. E o Porque você ficou. É a energia que ele joga na gente. Eu fiquei muito assim, eu fiquei acho que uns 10 dias, Saulo, muito mal, eu nunca me senti daquele jeito. Eu ia dormir chorando, eu sentia uma coisa horrível, uma vontade de não viver, uma coisa horrível, isso não é de mim, eu sabia que aquilo não era de mim. E aí eu lembrava da tua frase, tem boi na linha, vai dormir chorando. É exatamente isso aí. É porque o que aconteceu? No momento que a gente não faz de propósito, você está aprendendo, você faz isso passivamente, que você permite uma mente entrar na sua e você se sentir intimidado, por isso acontece aqui também. Tem gente que não precisa nem falar, a pessoa olha para você, você é capaz de passar mal. Uhum. Gente que passa por você e ela não, sem lhe conhecer, ela tá com magnetismo ruim, ela olha para você, ela baixa a sua frequência na hora, tem gente que fica doente a partir dali. Então, assim, existe um processo de acesso que ele acessa a gente, sensação. Nós aceitamos, inclusive, isso também está muito contido a não só a cura, como a doenças. É o estado da mente aceitar a sugestão. Nós sabemos que, inclusive, os remédios são feitos através de placebos, quer dizer, você recebe uma sugestão de cura e se cura. O mais incrível é esse. Você acha que é uma medicação e se cura. Uhum. O contrário também é verdade. Se você receber uma sugestão de doença, pessoas hipocondríacas, se você é sugestão de assédio, o cara bota na sua cabeça E outra coisa que o espírito faz também, colocar coisa na cabeça da gente. Tá ok? Desculpa. Culpa. Colocar coisa na cabeça da gente. O acesso deles. Por exemplo, quando a gente começa a mexer cada vez fica mais sensível, eles colocam uma coisa na sua cabeça que você pensa que é seu o pensamento, e não é. Eles criam uma narrativa, uma ideia, uma direção, por exemplo, de controle, de inveja, de ciúme, de desarmonia, normalmente voltado à insegurança, qualquer coisa que vai fazer sua frequência baixar. Ou você tentar consumir alguma coisa que vai fazer com que você também fique na frequência mais baixa, ele te acerta mais fácil. Eles têm um poder incrível, isso também os mentores fazem, a galera positiva também faz isso, mas nós somos normalmente mais sugestionáveis, mais facilmente acessados pelo lado negativo. Essa questão de quem está projetando e passos que passa ou que já passou por isso, que eu passei assim, eu fiquei deprimida e eu meio que bloqueei, né, por um tempo, sabe? Porque eu fiquei traumatizada.
Eu sei. O que aconteceu, eu fiquei traumatizada também por ter me pegado, não sei se era obsessor, o que era. Depois passou, assim, na verdade, minha mãe veio pra cá, posou comigo, olha, cheguei num ponto, assim, que nunca tinha acontecido comigo. A minha mãe teve que vir pra cá, porque senão eu ia enlouquecer. E foi passando, a soco foi passando, e eu bloqueei, assim, eu pedi para Deus, eu não quero mais isso, não quero mais falar, não quero mais ter paralisia, não quero mais nada. Pois sabe que eles ouvem a gente quando a gente pede isso, né? Porque eu fiquei um tempo bem assim, sem acontecer, e Tem um depois... processo inconsciente seu, você consegue sozinha bloquear também. E depois começou de novo, assim, bem de forma sutil, assim, devagarinho, né? Que eu falei, né? Se for para voltar, eu conversando, né? Eu aceito, mas, né, com cautela. E começou a vir de novo, né, o pessoal aqui. E eu achei engraçado que, assim, primeira coisa, tá? Que eu tô fugindo da pergunta, que é muita coisa, muita dúvida. Tenho medo de não dar tempo. Não, tranquilo. Em relação, assim, à questão de pessoas que estão, assim, começando, né, como eu. A gente acaba atraindo muito assédio, né? Fala bastante no teu canal. Como a gente faz para se proteger disso e se blindar disso? Porque no momento que eu estou, por exemplo, aqui, falando com o pessoal na internet, a internet ela é um canal, né? Literalmente. Isso enfurece espíritos, né? Ah, essa menina aí tá. Isso acontece? Tipo assim, eu tô lá dando relato e abrindo os olhos de várias pessoas que veio falar comigo. Bah, Paty, tu falou isso, agora eu vou ir atrás. Eu posso estar deixando zangado certas entidades, né? Tudo é energia, né? Você tanto ao se expor, você tem principalmente para abrir consciência e tal, você tem esse lado de cobrança, como você também, as pessoas que você também convive na internet, também tem um nível energético de acesso a gente. Então, a gente também sofre influência pela exposição, tá? Influência direta, seja indireta, mesmo sem querer, tá? Há um processo também que acontece. Tudo envolve energia, mas em relação a uma coisa ou outra, a influência direta de um espírito querendo próximo lhe perturbar, e a influência indireta, que são pessoas distantes, sei lá, as pessoas têm um monte de pensamentos, ideias, e nem sempre elas estão nas melhores condições, eles olham para você com distorções, ou enfim, nós que temos um processo de exposição, a gente tem que estar acostumado, não só psicologicamente, através dos comentários, mas como energeticamente, através do que acontece, você chega, você não sabe de onde vem. E essa influência pega não só a gente. Eu vou falar duas coisas que acontecem. Primeiro, a influência é mais fácil, é difícil, mas é mais fácil. Desculpa, trancou. Bem na horinha que tu falou a palavra. A influência direta sobre a gente, são duas coisas. A influência externa, que ela respinga, digamos assim, ao redor. Sobre a gente precisa estar o tempo inteiro mantendo uma lucidez, mantendo a percepção do que está acontecendo. Quer dizer, qual é o meu normal? Bom, meu normal é esse, tá? Eu estou no meu normal? Não. Então, por que não estou? Tem alguma informação, alguma coisa está acontecendo, tem alguma pendência, ou tem algum boi na linha, conforme a gente fala, né? Tem algum espírito aí passando por um processo tentando me acessar. Para eu não entrar nisso, tem um monte de coisinhas, eu tento manter, eu não posso ficar com emoção em desarmonia. Qualquer mínima é baixa, nós não somos perfeitos, isso vai acontecer. Mas eu não posso chegar ao extremo. Por exemplo, eu não posso baixar muito minha frequência no sentido do desequilíbrio emocional. Isso, nós ficamos acessíveis quando nós baixamos a nossa frequência, digamos, nosso nível de positividade. Começa a ficar um pouco mais negativo, ou com baixa autoestima, com pensamentos que ficam em loops, em coisas que não são legais. Isso costuma deixar você mais acessível. Mas digamos que você consiga manter uma frequência alta, tá? Digamos, você está mais ou menos inacessível naquela fase, porque nós somos sempre acessíveis eventualmente, nós não somos perfeitos. Vem um segundo porém, que é o mais difícil de todos, é que eles estão perto da gente, tá? Quando você fica inacessível, pegam as pessoas ao lado, e essa pessoa ao lado, por não ter o mesmo cuidado que nós temos, ficam mais facilmente suscetíveis. Ela desarmoniza e bem perturbam a gente. Para afetar a gente, no caso. Aí quando como o espírito não consegue, alguém que a gente gosta muito, normalmente nos afeta mais. Alguém do lado, assim. E nesse processo é que a gente cai. Então é preciso ter força, eu sei que é difícil,
vai ter força de sintonia para manter o processo espiritual e ainda manter a lucidez e a calma perante as tribulações ao redor, senão é batata da problema aí. A pessoa ele rebate, assim, vai para todos os lados. Então, daí que vem a maior dificuldade. Mas, em contrapartida, nós não estamos sozinhos também. Tem muita ajuda. Então, quando você mantém esse nível de sintonia, assim, de calma, você significa que você está ouvindo uma frequência mais alta. Então, a tendência é que os mentores eles ficam o tempo inteiro colocando algumas posições positivas na sua mente e fazendo a defesa proporcional daquilo que não há, por exemplo. Se você está sofrendo um assédio, que não é por causa de um vício, não é por causa de uma desarmonia, mas é um assédio desproporcional, onde a intenção somente é lhe prejudicar, sem você nenhuma abertura, quer dizer, não há uma lógica, a tendência é que você tenha um nível de proteção muito alto. Vê que interessante. Você por abertura, a pessoa espiritualista, mas ela desarmoniza, o espírito acerta ela, aquilo há uma lógica, digamos, no sentido do assédio. Os mentores podem atuar menos sobre essa proteção, porque eles vão respeitar a abertura que é dada. Se a pessoa tem um vício muito pesado, alguma coisa que desarmonize ela, aquilo é um acesso. Então, por exemplo, tu entra 2, 3, na quarta vez ele fala, não, há um processo de sintonia aí, há um respeito. Então, é preciso fechar a porta. Né? E a melhor forma é essa percepção constante do que está acontecendo. Aí vem também, você pode fazer as orações, que é importante, sempre. Você pode ter coisinhas em casa, cristais, incenso, fluidificadores, aromatizadores, coisas que possam dar uma sensação gostosa para você. Músicas boas, você entra naquele ambiente, você entra num nível de certa tranquilidade, onde normalmente você não cai tão fácil. Os mentores, eles nos ajudam, né, pelo que eu pude entender, eu estou compreendendo agora, só que eles não conseguem sozinhos. Então, por exemplo, eu estava muito deprimida e tem pessoas que passam por depressão, que às vezes até parece meio aquela frase clichê, tem que reagir, mas assim, não é tão simples, né? Se tu não, se eu no meu caso, eu não fizesse o mínimo que eu não estava conseguindo nem sair para trabalhar mais, né? A mãe começou a vir para cá e eu comecei a ir trabalhar, e comecei a me movimentar, e comecei a melhorar, e aí a luz veio, né? Eles não conseguem atuar sozinhos se a gente não fizer o mínimo por nós, né? Na verdade, a ajuda está acontecendo o tempo inteiro. Há um processo de física espiritual que a gente pouco conhece ainda, que é uma questão dimensional, de frequência. Porque, às vezes, quando você está mal, mesmo você não tendo culpa, e mesmo, assim, não havendo diretamente aquela coisa que você falou, levanta, tal, não sendo fácil sair da situação, a lógica é que a frequência está mais baixa, quer dizer, você está mais difícil de ser acessado por um mentor que está mais sutil. Então, ele está tentando, a movimentação está acontecendo ali, mas como há pouca abertura para ele, acaba que pela baixa frequência, os espíritos próximos da frequência mais baixa, eles acessam mais fortemente também. Então, fica mais difícil sair. Por isso que uma das formas de ajudar uma pessoa em baixa frequência, além de a busca pelo psicólogo, um psiquiatra, que vai melhorar quimicamente ou temporariamente você sair de uma dificuldade, é a ajuda por indução. Como assim? É importante estar preparado, porque a indução ela acontece por os dois lados. Por exemplo, você está bem e aquela pessoa está mal. O que você faz? Você não fala nada, você não reclama nada, você chega perto dela como quem não quer nada, começa a bater papo, leva alguma coisa para ela comer, para ela se sentir bem e tal. E a indução a aura encostando, você, de propósito, você começa a dar um passe na pessoa por indução, começa a alegrar ela. Então, ela vai, o que acontece? Você vai subir ela pela sua aura, você vai levar ela pela sua aura. Aquilo vai modificando a frequência. Isso demora algum tempo, meia hora, uma hora, para você fazer uma pequena alteração na pessoa. Aí você consegue tirar ela temporariamente daquela situação de denso, está muito perdida. Ali ela trocou um pouco de energia com você, respirou. E ali, talvez, depois de ela ter dado essa respirada, você possa conversar um pouco, tentar falar, poxa, vamos sair mais. Olha, eu marquei para você uma consulta para ver se você melhora. Aí você consegue fazer alguma coisa pela pessoa sem julgar, sem brigar. E o mentor também já vê a brecha e consegue acessar também, né? Exato, por indução. Por que eu falei que é por dois lados? Porque se você também, quando vai fazer isso, tem que ficar ativamente lúcido,
quanto a indução também vem da pessoa para com você. Então, se você chega perto de uma pessoa que está em estado de baixa frequência, depressão, por exemplo, né, ela também vai transferir as sensações dela para você. Então, mas quando você está ativo, quer dizer, lúcido, a tendência é que você não caia tanto, porque você sabe que aquilo vai acontecer. Então, você olha, está acontecendo, mas eu estou ligado, eu vou continuar transmitindo. Então, você, junto com um mentor conectado a você, por exemplo, muita gente chega assim, sem querer. A gente sente muito isso quando vai sair com uma pessoa que a gente conhece para desabafar, onde as pessoas ficam falando, às vezes, de relação, e você sai dali cansado energeticamente. Você percebe que aquela pessoa puxou muito sua energia. Na verdade, o que aconteceu? Você vai passivo, você vai ouvir, mas não percebe lucidamente que aquela é uma troca energética. E quando você vai, então você acaba cansando mais ainda. Quando você percebe o processo, há um automatismo de compensação mais rápido. Você está doando energia ativamente, automaticamente você também recebe mais rápido a frequência de devolução, digamos assim. Então você sente menos. Então, para ajudar, é preciso ter algumas estratégias, né, de fazer isso, de chegar perto e estar preparado psicologicamente para o processo. E nas projeções que a gente faz, o mentor, ele está sempre com a gente não vê, ou às vezes vê, né? A gente nunca está sozinho, ou... Normalmente não. Não, pode acontecer de você sair também, mas ele vai estar de alguma forma, se você falar, é como se fosse um equipamento de alta tecnologia sempre conectado entre a sua mente e a do mentor. Mesmo que ele esteja... Ele sabe quando eu saio. E mesmo que ele não esteja ali, ele vai poder atuar sobre você sem precisar estar ali. Então, o ato de não ver faz parte do contexto de que nós temos um corpo físico e, tendo um corpo, nós fisicamente estamos numa frequência mais baixa. Isso é uma lei de frequência. Está mais baixo por causa do corpo. Não é nem ruim nem bom. É só, naquele caso, uma questão de você estar na frequência mais baixa. Então, como você não consegue ver o mentor, ele está mais sutil, você acaba sentindo mais ele na mente. Então, muitas vezes, você vai estar fora do corpo, às vezes perto de um espírito, às vezes um espírito em estado de harmonia. Você tem que ter a tranquilidade da lucidez, saber que está ali, saber que não vai ver o mentor, manter a calma ainda assim para fazer um trabalho. E ele, você vai perceber ele falando com você, às vezes usando a sua própria energia para fazer o processo, mas sem você ver. Pode vir a ver, acontece, tem uma porcentagem, tem uma chance, depois que você faz um amparo. Aí você tem uma chance. Eu estava num lugar uma vez, assim, estava passeando, né, na minha vista, eu estava passeando, porque eu estava só, assim, né, um lugar bem diferente, assim, bonito, assim, não sei se era o plano bom ou não, é difícil ainda eu conseguir entender. E eu lembro que eu tava meio que... Tinha um casal meio que brigando com muito ódio, discutindo um com o outro, e eu fui meio que tentar ajudar a mulher, e quando eu fui me aproximar do casal, apareceu um homem de branco, e eu lembro que quando eu nunca tinha visto, ele chegou perto de mim e fez assim, tipo assim, me afastou, tipo assim, não, né, não vai. Ele fez assim, mas eu senti uma coisa muito boa quando eu vi ele, assim. Eu não sei se era o meu mentor ou se é um... não faz diferença. Mas é possível. Em 90% das vezes a gente não vai ver. E quando for ver, vai ser depois de um processo de amparo. Nesse caso aí, eu até já comentei, você deve ter tentado fazer uma interferência sobre uma dificuldade existente e aquelas pessoas não estavam prontas para isso. Uhum. Então a gente tem que tomar muito... Às vezes a gente quer ajudar, quantas vezes a gente da família está numa dificuldade e você não consegue ajudar. Parece que existe um momento em que dá um clique entre a própria consciência da pessoa e ela se torna pronta. E aí o universo meio que modifica a situação e aparece uma solução para a pessoa. Por isso que nem sempre a gente pode interferir nas pessoas, inclusive fora do corpo. Já tomei bronca fora do corpo. Uma vez eu estava passando um lugar assim, voando, e tinha um cara dormindo debaixo de um telhado, assim, né? Um mendigo astral, assim, todo enrolado no cobertor. Nossa, como fica aqui? Aí eu parei voando, voltei. Eu estava voando. Aí voltei. E falei, o cara acordou, o cara me xingou. De falar os piores palavrões, porque eu tinha acordado ele, não sei o que, brigou comigo. Quer dizer, de certa forma, ainda que a gente saiba que as pessoas precisam de ajuda, é meio, se você parar para pensar, é meio arrogante a nossa capacidade de achar que os outros precisam de ajuda. E eles acham que eles precisam, aí é complicado, né? O momento certo que vai dizer o universo. Assim como também é arrogante, ainda que a gente ache que não.
nossa religião. Olha, vem para cá que eu vou te salvar, vem para cá que essa religião é desrespeitoso, assim. Mesmo está dizendo que só você está salvo. Se está falando que a pessoa não está salva, que ela não está e você está, quer dizer, você é a última bolacha do biscoito, como costumam O falar, né? alecrim dourado. Então, assim, a gente tem que, assim, eu acho que o verdadeiro processo é o seguinte, ajudar através de, acho que até um sorriso, uma calma, uma forma de, até exemplificar, da forma de exemplo, as atitudes falam mais do que a palavra, né? O ato de você achar-se o único salvo, então, fora do corpo, uma das coisas que a gente aprende é não abordar espíritos, deixa lá, nem os que estão dentro da sua casa. Tinha espíritos que seguiam minha mãe a vida inteira, até hoje ele está lá. Tá, minha mãe já desencarnou e Falou, ele né? ainda tá lá. Mandando outras pessoas lá, né? Tu falou, não? Não foi tu que falou. Minha mãe, nós vendemos a casa depois que minha mãe desencarnou, depois de um tempo. A casa foi comprada por outra pessoa, o cara comprou a casa com encosto, pra você ter ideia. Um brinde. Ele tá dentro da casa lá ainda, ele se sente o dono. Eu comprei a casa com o dono dentro, que na cabeça dele ele é o dono. Uma pegadaça na casa, não sai nunca mais, só. A gente tá na hora que, como eu falei. Quando der. Já fui lá, vi, acho que uns meses atrás, e não tem o que fazer. Assim, a hora é ele que decide. Entre alguma coisa, alguma de evolução da gente. Tô com as perguntas do pessoal aqui. Não sei se eu. Acho que a maioria das coisas que tu falou, a gente já. Mas, primeiro, antes disso, eu quero saber se tu viu meu relato lá. Eu vi um pedaço, mas você falou que foi que... Conta de novo aí. Incrível. Uhum. Porque, assim, tanta coisa, assim, depois do caos, né, foi a primeira vez, assim. E foi ontem, de madrugada, eu acordei, era quase 8 da manhã. Foi me dar paralisia, assim, vai dar, hein, sabe? Fazia tempo que não dava, eu ficar quietinha aqui. Fiquei, daqui a pouquinho Tá. O que acontece? Eu tive uma experiência que tá lá também, de relato lá no meu feed, que uma vez eu vi uma menininha, e de manhã, quando eu tava com catalepsia, uma menininha, enfim, de vestidinho e tal, devia ter uns 5 anos. E junto dessa menininha tinham 3 gatos brancos, que eram dela. Ela disse que era dela os 3 gatos brancos. Uhum. E eu acho que nesse caso, eu devo ter atraído ela, porque na noite anterior, a criança aqui estava pintando uns livrinhos que eu tenho de desenho, para mim, quando eu estou muito estressada, para me relaxar, eu pinto. Desde que em criança, eu pinto os desenhos. Será que essa criança pode ter vindo a me acessado devido a essa frequência que eu entrei? Pode ser, né? É possível a gente fazer uma determinada coisa, você sempre aproxima energias próximas daquilo. Eu estou trazendo essa parte dessa menininha, não tem nada a ver com o que aconteceu ontem, tem até a ver, mas é mais para te entender desse tal de esses gatos brancos aí, que fiquei muito assim, por que gato branco? Aí tá. Depois eu tive outro dia, eu tive uma catalepsia, fiquei no quarto de novo, e aí eu vi um menino, João Pedro, o nome dele, só que antes dele apareceu um gato branco na janela, assim, meio que no astral, porque ficava a imagem, assim, só do gato, sabe? Apareceu o gato branco, que gato branco de novo, aí eu ouvi a voz do menino. Só que a conexão não foi boa, porque não deu tempo de falar com ele, sabe? Ele veio assim, oi, eu sou o João Pedro. E oi, tudo bem? Daí, quando eu ia falar com ele, eu desconectava, e quando eu voltava, ele falava o nome dele de novo e eu perdi a conexão. Não deu certo. Isso aí eu também tenho que trabalhar muito ainda. Você estava em paralisia do sono, catalepsia projetiva? Estava em paralisia. É normal essa dificuldade de percepção. E aí, ontem, quando aconteceu isso e eu acordei assim, apareceram... eu vi que tinha um homem, não me passou nenhum medo, assim, eu estava deitada, virada para a janela, aqui, assim, e apareceu um homem e apareceu um ser, só que eu sabia que era alguém, era como se fosse eu falei que era um duende, mas não era um duende, era um serzinho, assim, eu acho, sei lá, aqui, assim, pequenininho, estranho, meio estranho. Eu sabia que era alguém ali, mas no formato de outra coisa. E o que é isso? Falei, tá, vai acontecer alguma coisa. E nisso começou a entrar pessoas,
entrou um homem, e era um homem que eu não sabia quem era, e ele estava muito brabo, ele queria, não sei se era me bater ou meio que fazer coisinha, sabe, comigo. Eu sei. E ele falava o meu nome, que eu não me lembro agora, quando eu despertei, eu não lembrei. E eu dizia para ele assim, eu não sou essa pessoa. Eu falava assim, eu não sou essa pessoa. E na hora eu pensei assim, eu tenho que chamar os mentores, porque tinha muito essa dúvida de como chamar quando eu precisar. Quando eu vi aquele homem desesperado em cima de mim, assim, e eu dizia para ele, eu não sou essa pessoa, não sou essa pessoa. Daí eu comecei, mentores, socorro. Não falei socorro, assim, mas eu comecei, mentores, me ajuda, me ajuda. Aí aqueles seres se aproximaram, né, e tiraram aquele cara de cima de mim. Eu vi que tinha mais alguém aqui que eu não enxerguei, mas alguém tirou aquele cara. Uhum. Depois teve um outro... Ah, e outra uma coisa importante. Antes de aparecer as pessoas no quarto, esses dois seres, que eu acho que eram mentores, eles me mostravam figuras, desenhos, como se dissesse, meio que como se tivesse, parece me dizendo como que era a próxima pessoa que ia aparecer para mim, se era algo tranquilo, se era algo mais tenso. Eu sei que quando era de boa eles faziam um sinal, sabe? Aí eu ficava calma. E teve uma mulher que entrou, que antes dela entrar eu achei muito engraçado, assim. Um deles fez assim para mim. Eles são bem brincalhão, é Eu bem achei, normal. eu achei tão engraçado na hora, assim, daí eu até falei assim, ah, tá bom, entendi. Essa aí é louca, tipo assim, essa aí é doida. Eles Aí falam, veio, eles brincam bastante. aí veio essa mulher, daí eu tava me preparar pra pessoa, né? Daí ela entrou e veio em mim, me acariciando e falando nada com nada, daí eu entrei na onda dela, sabe? Eu peguei e falei pra ela assim, ah, agora me deu até sono, eu vou dormir. E aí eu fingi que eu tava dormindo e a mulher foi embora, faceira, assim, foi embora. Teve um outro cara que foi, assim, que entrou, e aí que eu tenho uma dúvida grande, assim. Ele entrou e ele também começou a me chamar por outro nome, e ele falou para mim que eu morava em São Paulo, e que eu tinha sido, ele falou até que eu tinha sido uma prostituta, Saulo, em São Paulo, e que eu tinha morrido com 20 e poucos anos. Deu, pum, minha mente, sabe? E aí, nisso, ele ficou mais um pouco e já tiraram ele. Eu não sei se ele falou o que não deveria. Não, Ou a gente não deve nunca levar em consideração as coisas que o espírito faz, sempre analisar conteúdo, porque quando vê, nem é nada, né? Pode até não ser, né? eles criam bagunça na mente da gente, aí, confusões. É aquela coisa que eu falei do nível de acesso mental. Eu Né? achei que poderia até esses dois que chegaram poderiam me conhecer de outra vida e pudessem estar me enxergando como essa outra pessoa, não? Pode ser, ainda ele pode estar dentro de um processo de ilusão dele próprio, não faz diferença também, né? É a mentalidade dele, alguma coisa dentro de um princípio da mente dele ali. Normalmente é não levar em consideração mesmo, É. né? Fala um monte de coisa. Às vezes quando ameaçam, mas não deixar para lá, é a melhor coisa. Bom, indo para o final, assim, eu ouvi a voz do meu avô, que faleceu em 2007. Entrou duas pessoas, entrou alguém na frente dele e eu ouvi a voz dele. Muito nítida a voz do meu avô. E ele gritava meio brabo, sabe, irritado, que queria passar de uma vez na frente, ele queria falar comigo e queria passar na frente dos outros, sabe? E aí eu falei, daí eu lembro que eu falei assim para os seres, né, para eles da direita, assim, falei assim, deixa ele passar. Daí o vô falou mais umas coisas, irritado, e aí o mentor falou assim para ele, agora o senhor não vai falar. Agora, viu? É por isso que o senhor não vai falar. Espera lá, agora o senhor não vai falar. Como se estivesse repreendendo que ele não estava sabendo se comportar. E ele não passou. Ele não veio falar comigo. Deu meia volta. Eu Devia achei ter furado tão... a fila ali. Meu pai, o vô era meio estressadinho. Eu acho que ele ainda está em processo de aprender algumas coisas, assim.
as pessoas não mudam porque morreram, né? Elas podem ter um comportamento outro ali, mas, enfim. Mas também não quer dizer que ele esteja em estado de desarmonia, né? É o estado normal dele, talvez. Sim, pode ser que ele tá sendo ele, né? E tá melhorando. E no final, assim, eles me levaram para um outro local. Uhum. Eu não lembro dessa saída do corpo, eu lembro que daqui a pouquinho eu já, lúcida, muito lúcida, assim, eu já estava em outro local. Não sei que lugar era, tinha uma mesa de cozinha, algumas pessoas que eu não sabia quem era, minha mãe estava falando nada com nada também, perdida. Nem, assim, nem sabia, nem lembra, né, que estava lá. Uma prima minha estava e um primo meu estava. E eu lembro que me deu uma vontade de vomitar, assim. Eu cheguei, deu uma tontura agora. Eu senti uma vontade de vomitar e uma mulher me levou até uma pia, assim. E eu bem faceira, Saulo, fui direto na torneira, assim, botei a água para tacar água no rosto. E quando eu fui fazer isso, ela não deixou. Ela disse, não, não, não. Pegou um papel e me deu. Daí eu, assim, deve ser para mim não voltar pro corpo? Talvez, se eu jogasse água no rosto. Tipo, eu entendia que fosse estranho, né? Tudo é estranho, né? Não tem... É difícil não ter Nesse algo caso é estranho. difícil. Bom, aí eu voltei para aquele local ali, eu tava o pessoal ali, eu observando e tal. Daqui a pouco a minha prima entrou. Assim, ó, aquele momento ali que ela faleceu em 2003, ela faleceu, ela tinha 16 anos. E aquele momento que ela entrou assim, Saulo, assim, lindamente, sabe? Bem, assim, bem arrumada, com os cabelos assim, bem bonita. Ela chegou dando um sorriso, ela me olhou assim, como... Aí tu vai me tirar minha dúvida, assim, em relação quando a gente tá lá. É normal a gente conseguir entender o que eles querem nos passar sem eles falarem nada? É Porque normal. ela me deu um sorriso, assim, como se tivesse orgulhosa, como se estivesse feliz de eu estar ali lúcida. Ela riu, assim, tipo a Paty, sabe? Eu senti aquilo dela, sabe? Como se ela estivesse feliz de eu estar ali daquela forma. Eu É entendi. normal. Sim. Você consegue captar através das sensações. A parte mental, quando eles transmitem, eles também têm, além de imagens, vídeos, sensações emocionais também. Então você consegue ler tudo, assim. Ela só quis mostrar que estava feliz, está tendo uma experiência, está vendo um monte de coisas, e é bom, porque é raro, né? Dentro do processo da lucidez, as pessoas terem uma experiência assim. Eu lembro que eu caminhava até devagar, Saulo. Na hora eu ficava caminhando assim conectada nos meus olhos, assim, porque eu ficava com medo de perder aquele momento, né? Porque raramente eu consigo ficar tão assim lúcida. Depois disso, assim, eu dei um abraço na minha prima. Não sei se ocorreram mais coisas, eu não lembro. Provavelmente aconteceu. Eu sei que depois eu voltei pro quarto, voltei para aquele estado de novo. E aquele serzinho já não estava mais no formato de um serzinho, ele já está, ele se mostrou para mim. Era um menino novo, assim, negro, e ele tinha os cabelinhos enroladinhos, caído, assim. E eu lembro que quando eu olhei ele, a sensação que eu tive é que eu conhecia aquele menino, mas não de agora, sabe? Eu ainda pensei assim, tu é aquele menino que morreu antes de mim e da uma conhecida minha, até falei o nome dela na hora. Mas com uma sensação que eu conhecia eles. Tem isso também. Tem. Na verdade, a gente conhece muita gente, né? Muita gente vem visitar a gente no astral, mentores, amigos, a gente nem tem ideia de quem seja, assim. Mas, às vezes, você acessa um pouco mais, dá aquela sensação de lembrança, mas é muito comum, tá? A gente ver lá nos espíritos. Eu lembro quando a minha mãe desencanou e eu vi um monte de espírito vindo receber ela, era um grupo de familiar imenso, assim. Eles esperam, fazem fila na astral para esperar, principalmente quando está tudo bem, quando a pessoa está numa situação de determinada harmonia, não vai cair em dimensão inferior e tal. E tinha algumas pessoas que eu sabia quem era, a maioria eu não sabia quem era, mas eu sabia que eu conhecia eles. Mas naquela hora eu não
bem comum. E Uhum. eram vários. O que eu ia te perguntar? Já é 7 horas, né? Ai, Saulinho. Vendo as perguntas do pessoal aqui. Como fazer na projeção? Entrar lá no canal do Saulo e faz o curso. Tem uns cursos Faz o gratuitos cursinho, é lá. gratuito lá. Como faz projeção astral se não tem paralisia do sono? Precisa da paralisia do sono? Não. A paralisia do sono é um fenômeno que acontece quando você acorda dentro do corpo, tá? Você pode não sentir ele, por exemplo. A maioria das experiências você já acorda lá fora. Uma parte delas, às vezes você senta na cama, levanta, sai. Não tem nem a paralisia do sono. Então, flutua e sai, ou rola para o lado e sai. Então, você não passa necessariamente pela paralisia do sono. Ela pode acontecer, tá? Para algumas pessoas é mais comum, mas quando você começa a mexer muito as energias, elas tendem a acontecer menos. Você fica mais solto, então tende a ser mais fácil. Ah, entendi. Tem pessoas que têm, tem outras que não têm, mas na Não. verdade elas não sentem, não têm, mas não quer dizer, mas ela sai do corpo e não lembra, né? Tem gente que não tem mesmo, porque não fica preso. Ela está sempre com as energias um pouquinho mais soltas, depende muito, né? Somos diferentes até nisso. Dicas para iniciante, deixa eu ver. O pessoal me chamou muito devido aos sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos, que eu também achava que eram sonhos lúcidos, na verdade é uma projeção semiconsciente, né, Saulo? Exato. Quando tu já Então, desperta... você está fora do corpo, tem algum tipo de controle, sabe que é um sonho, ou então que não está numa normalidade, entre aspas, no corpo, ou vivenciando uma experiência, entre aspas, real, mas ainda não tem um clique total do controle. Então, mesmo no sonho lúcido, você pode, sabendo que está sonhando, correr de alguém, ou sentir... Você não se porta lucidamente, né? Então, isso pode acontecer, por isso que a gente chama de projeção semiconsciente. Mas, através da projeção semiconsciente do sonho lúcido, você pode ficar muito acordado. Deixa eu ver aqui. O pessoal quer fazer projeção, mas tem medo de espírito. Não tem Tem como, que estudar, né? Tem que estudar, porque o medo, ele vem do não conhecimento, né? Da coisa, né? É como se você for nadar numa determinada região, você tem que estudar os peixes que tem ali, os corais. Quando você começa a saber mais ou menos dali, você sai com mais tranquilidade. Aí, no momento que você não sabe nada, entra no mar, não sabe o que tem ali, você vai ter medo. Não. E a gente vive num mundo onde a gente se cria nessa aula, assim, eu falo muito isso também, a gente se cria num mundo onde, desde pequeno, a gente já vai vendo os filmes de terror, e a gente vai entrando naquele mundo, então o sobrenatural, ele já é nos ensinado, e a gente vai formando uma ideia sobre o sobrenatural, assim, de terror, de medo, de assombrado, de assustador. A força da sociedade sobre a gente, inclusive as religiões, é bem forte. Elas fazem uma lavagem cerebral assim que difícil quebrar, mas com estudo, com calma, com dedicação, lendo e assistindo pessoas sérias, a tendência é que você vai melhorando isso, até que você passa. Um monte de gente faz um monte de coisa, por exemplo, que tem dificuldade no princípio, depois melhora. A gente vai começar a fazer medicina com medo de sangue, depois vê que é mais tranquilo, já não começa mais a ter esse. Isso vai passando com convivência, com conhecimento, próximo de pessoas sérias e tal, e passa. Agora, lógico, tem que quebrar, né? Tem que se dedicar, porque senão você fica Muitos sempre aquela... dogmas, muitas crenças Você limitantes e... dormindo de a luz acesa, tem gente que dorme com a cabeça coberta. A minha mãe é evangélica, né, Saulo? Só que ela acreditava nessas coisas até uns 5 anos atrás. Ela era muito sensitiva, assim, muito. E existe essa coisa da família também, eu ouvi tu falando, né? De a tua mãe assim, teu pai, né? E aí vão passando a bola. Alguém tem que pegar essa bola e jogar. Porque a, a, a pessoa está dentro de um determinado padrão, ela, por exemplo, sendo evangélica, nada contra, mas ela acaba ficando muito tempo ou lendo ou dentro de uma igreja, num local, ouvindo, aquilo cria uma determinada Bloqueio, né? realidade. E aí isso E, bloqueia total, né? e ideias sobre o que é certo, sobre o que é errado.
às vezes acaba não aceitando algumas coisas, por exemplo, até o filho estudar, essas coisas que não é de Deus, não é nada disso, na verdade. A mãe, nada quando mais. ela veio pra cá, ficou louca, né? Nossa. Isso aí, essas coisas de espírito, não sei o que, tá ruim. Fica atraindo coisa ruim pra sua vida, tal. Isso aí não é o diabo. E eu, mãe, tá, mãe, eu vou ficar quietinha, eu vou só ouvir, eu sei que a senhora ia falar essas coisas pra mim, mas só fica aqui comigo, eu só queria que a senhora ficasse aqui comigo. Mas assim, eu sou filha de um ateu, e aqueles ateus... Um pouco dá menos trabalho. O ateu, não todos. Não mas todos. normalmente ele dá assim, menos trabalho do que o evangélico. Mas o problema é que existe a religião do não acreditar. Esse é o problema. Dentro disso, a pessoa faz um esforço para não acreditar. Ela entra num sentido magnético de não crença. Então, você não consegue conversar com ela. Mas, assim, o ato de experimentar é necessário. Por exemplo, a gente está falando de que não, lógico que existe um misticismo, uma conversa que tal, a fuga da realidade, mas dá para fazer isso de forma séria, dá para pesquisar isso de forma legal, entendeu? Por isso que eu gosto mais de conversar com ateu, normalmente, porque pelo menos ele está minimamente aberto. Isso não existe, mas, sei lá, vamos... Respeito. Às vezes ele é capaz de falar assim, como é que você vem buscar aqui? Já o evangélico, jamais, Deus me livre, você vem buscar aqui. Então, o ateu, ele abre a mente. Não vem me pegar? Então, nisso você consegue. Há uma argumentação mínima perto de quem não acredita. Normalmente, né? Quando ele não categoriza você como louco, coisa parecida. Entendi. Para a gente ir fechando, tá? Não tomar tanto teu tempo. Me diz como é que foi, assim, o teu despertar, porque eu estou passando por isso e eu tô com a cabeça um pouco bugada, assim, em relação aos meus conteúdos, tá? Eu tenho um canal, tu viu já, de casos sérios, que conto casos criminais, às vezes conto de histórias que envolvem o sobrenatural. E agora aí, com esse tal de despertar, eu tô com uma cabeça, assim, meio bugada, assim, eu não sei. Em que sentido? No sentido de... Eu não tô conseguindo gravar, assim, parece que eu vou gravar uma história de um caso criminal, eu não sinto mais aquele tesão, sabe? Aquela empolgação, porque parece que... O que eu tô agregando com isso? A minha cabeça tá vai se questionar. O processo de despertar, ele nunca para, tá? Então, quando você fala, ninguém está desperto. A gente se mantém um determinado padrão de percepção e vai melhorando sempre. Você está sempre... Então, por exemplo, você pode muito bem estar desperto, de repente tem uma baixa. Você está sempre perceptível que a lucidez você não tem. Você a mantém. Mantém. E quando você começa a estudar espiritualidade, estudar de forma séria, quer dizer, você começa a ficar preocupado com o externo ou aquilo que você também está transmitindo, como está transmitindo, como está recebendo, qual é o fundamento, se você está pegando a pessoa falando de uma coisa que vai levar mais um lado sensacionalista, porque às vezes você pode misturar, você pode ter o sensacionalista. Eu acho que essa é uma função legal, porque muita gente só clica em coisas sensacionalistas, então você acaba não pegando uma pessoa que está dentro de um contexto de sensação, de buscar mais o espetáculo, o fenômeno. Então, é possível fazer, como as pessoas fazem, os clickbaits com conteúdo. Você vai lá, espírito, não sei o quê, aí você vai e fala daquele caso, ao mesmo tempo você ali dentro, você não mudar o seu jeito de ser. Você pode, se eu tivesse que fazer uma mesclagem inteligente. Olha, caso de um espírito que a polícia foi lá e encontrou lá dentro da casa. Aí você explica, você fala do caso e fala, provavelmente é o espírito que desencarnou dentro da casa e não conseguiu perceber que aquilo não existia mais. Você, através do lado sensacionalista, você instrui e com isso você consegue pegar um nicho, um ganho de pessoas que até não tinham nenhuma informação e sai da ideia do sensacionalismo para algum aprendizado durante o processo. Acho que o que está acontecendo com você é a necessidade, eu penso, de instruir, de transferir informação e não só deixar as pessoas sensacionais, um fenômeno em si. Né? Essa parte até agora que eu vou falar, eu vou cortar, porque senão os meus seguidores vão ficar bem bravos comigo. Mas eu tô bem nessa, assim, sabe, a vontade que eu tô, assim, é de falar de coisas que vão agregar e que...
Eu me Acho que não sinto meio deveria travada. cortar, Aí, não. quando eu vou falar algo de espiritualidade, ou falar de um caso, de uma experiência de quase morte, ou alguma coisa assim que tem assim um pouco de mais de como que eu posso dizer, que vai levar algo realmente que agregue assim para as pessoas, eu me sinto mais assim com vontade, sabe? Eu tô muito assim, só que ao mesmo tempo eu não quero tomar nenhuma decisão devido a como eu tô me sentindo agora, porque eu tenho medo depois de mudar e me Mas você vai arrepender. fazer isso aos poucos, né? Mas arrepender não, porque parece que já está dentro do seu ideal ou da frequência que você está vibrando, provavelmente próximo aos espíritos que você está vibrando na frequência. Mas você pode ir migrando aos poucos. Acho que você não deve mudar a sua identidade. Você tem um canal que Olha, fala, olha a mas é não. ideia que me veio na minha Ah, cabeça, sabe? Ó, só a ideia que veio na minha cabeça. Até comprei o livro dos Espíritos, está para chegar, o livro de projeção astral do Wagner, e eu comprei um que é o que eu baixei, mas eu não gosto de ler assim, né? Gosto de ter o livro mesmo, que é como é que é o nome do livro? É Morri e Agora. Que eu vi que tem umas histórias bacanas, assim, e eu pensei assim, cara, por que eu não. Olha só minha cabeça, por que eu não pego e faço vídeos dando uma narrativa legal, contando um caso, o caso daquela enfermeira que, sei lá, desencarnou e tal, e aí eu conto a história do livro, né? Realmente o que aconteceu com aquela pessoa, uma história real, uma história que, sabe, eu tô muito bugada, muito bugada. não, eu acho que dá para você fazer duas coisas. Você, por exemplo, é só não dar uma informação solta. Você tem uma informação, por exemplo, sei lá, espírito aparece em tal lugar, olha esse vídeo. Aparentemente, fala, será que é real? Bom, se for real, isso teria para acontecer, provavelmente teve um processo, como a gente falou, de materialização. O espírito, ele para chegar a ficar visível uma câmera, ele estava densificado. Então, provavelmente ele estava na frequência baixa, então, ou usou o magnetismo de algumas pessoas que estavam perto. Você pode transformar mesmo no contexto que você está falando, fazer com que a pessoa saia dali com a imagem ou a ideia que ele clicou para ver alguma coisa que tem dentro de um caso de mistério, né? Ao mesmo tempo saia com alguma informação. Dá uma Mas a gente, quebrada nesse sensacionalismo que botam em cima e que não agrega em nada, né? por exemplo, eu Só bota faço, medo nas pessoas. Só nos bota meus medo. vídeos eu passei a ser smart, eu chamo isso de smart, assim. Por exemplo, a gente sabe que na internet, a maioria das pessoas, elas vão clicar em coisas que vão chamar atenção. Até a gente. Olha esse espírito no meu guarda-roupa. Então, se você parar para pensar, é um conteúdo que aparentemente você vai ver o espírito dentro do guarda-roupa. Aí você fala, ó, olha, aparentemente eu estava filmando e eu consegui captar. Ele deve ter tirado energia do meu próprio corpo, do ambiente densificado, a ponto de ficar visível na câmera, sei lá. Mas você pode transferir alguma informação. Então, o clique, você tem que pegar pessoas soltas por aí. Tanto que eu fiz um canal de corte. Não é problema isso. Não é nenhum problema o clickbait, contanto que a isca, que é a tradução, seja verdadeira. Uhum. Onde você, mais do que verdadeira, ela transfira uma modificação consciencial para a pessoa que está assistindo. Que ela saia dali melhor. Poxa, adquirir um conhecimento tão rápido e simples ali que não fica. E a partir dali ela começa a ter um comparativo. Ela tem a versão conteúdo, mas aí você fala um pouquinho que vai mudar para ela para sempre. É um detalhezinho que muda, ela nunca mais esquece. Então, daí vem o diferencial. Para você conseguir Interessante fazer. essa tua vocação. E você consegue fazer um trabalho na internet legal, assim, sem mexer, mas ainda buscar pessoas curiosas e levar a informação para elas. Não tem nada melhor que isso. Porque quando a gente fala, eu falo de crimes, assim, a tendência é a frequência baixar, né? Essa low depende Nem oito, muito, nem, eu consigo é, controlar isso, se eu conseguir mas você pode falar de uma forma legal, né? Tipo, pô, as mortes estão acontecendo o tempo inteiro, sempre teve crime, sempre teve acidentes, né? Não aconteceu um acidente, a pessoa desencanou, a morte não existe. Só aí você já tirou boa parte da dor, já. Só passou para o outro lado. Então, passou como aconteceu assim, então você consegue simplificar a situação, tirando aquele peso, olha, a pessoa morreu e não sei o que, um espírito ruim veio. Você consegue criar uma informação legal, né? Ah, beleza. Eu adorei essa parte de tirar essa dúvida, vai sair um peso assim em cima de mim. Não,
continua assim, não Daí eu muda fico só com as muito. minhas ideias e não sempre só as minhas, né? Eu sei que tem os mentores também, mas eu fico pensando, será que eu faço assim? Será que eu faço assim? Será que... Sempre assim, eu vou levar a informação, mas onde é que eu vou agregar? Você mistura. Uhum, Aonde que eu posso agregar? Não. Morreu, a gente vai ver, olha, na hora que provavelmente teve a morte instantânea, normalmente, quando tem um impacto no carro, às vezes acontece de bater o corpo astral voa longe, por exemplo. Pode acontecer um processo, o corpo desliga e imediatamente sai. Então, pode ter tido confusão no processo energético. É um tipo de morte que, normalmente, na hora que o corpo para de funcionar, as energias ficam soltas por todos os lados, aquilo joga um barulho e com uma confusão. Diferente da morte no hospital, por exemplo, a pessoa morreu no hospital, onde a energia vital vai caindo devagar e a pessoa não, ela fica confusa na hora do desencarne, não sabe o que aconteceu. É possível passar informação, inclusive com algum bom humor, né, que aí deixa mais leve a informação. Não, agora você falou, eu vou botar minha frase de novo no perfil. Eu tava com uma frase que o pessoal me fala bastante isso para mim, eu criei uma frase deles, dos seguidores. Ai, que a Paty conta as histórias assim, tão, passa uma leveza, uma tranquilidade, nem parece que ela tá falando de crime. E aí eu botei uma frase assim, contando com leveza histórias pesadas. Pois é. Mas você ainda dá para fazer mais leve ainda. A morte normal. Você vai viajar, você vai chegar à estrada, infelizmente ninguém quer ver essas coisas acontecem o tempo inteiro. Acidente, situação, está o tempo inteiro acontecendo. A gente só está tentando desmistificar sem tanto peso, né? Sem fazer que as pessoas se saem dali melhor. Então tá. Assistir, sentir leveza. Tentar achar minha missão, então, no meio disso, essa bagunça toda. Então tá, Saulo, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Te agradeço muito por ter tido paciência aí, passamos aí um pouco do horário e Nada, tranquilo. Te aluguei com as minhas histórias, praticamente. É isso, de forma alguma. Queria agradecer também ter me convidado, agradecer ao pessoal que te acompanha, tá? Que a gente que tem aprendido um pouco hoje, né? Trocando informação aqui, que de alguma forma isso tenha levado leve a buscar um pouco mais o assunto de forma tranquila, que faz parte da gente. Bom, se faz parte, eu vou pesquisar, vou dar uma olhada, e olhar de forma madura, né? Porque tá aí. Todo dia a gente está saindo do corpo e é uma questão só de percepção, de abertura de lucidez. Deixa teu canal aí pro pessoal, onde que eles te encontram aí nas redes. No YouTube, né, o Saulo Calderon, YouTube, @Saulo Calderon, você vai me achar lá no meu canal. E no meu site viagemastral.com, onde tem um curso básico, curso intermediário, curso avançado, e também o novo curso em vídeo, todos eles são gratuitos, tá? Que aponto também algumas desses cursos. Lá também consegue achar minhas redes sociais, aqui no Instagram, Saulo Calderon, _ e a gente se vê por aí. Eu faço vídeo quase todos os dias, então, todo dia, praticamente. No projetinho também. Ai, tá bom. Eu te desejo muita sorte aí na medicina, tá? Tudo de bom aí nessa nova fase. Deixa eu só te dar um tchau com a minha cachorrinha aqui, que é uma Yorkshire. A Cacau estava por aqui agora. Aí. Peraí. Alô? Meu amor. Essa aqui é a minha, ó. Parece com sushi. Essa aqui é a minha, ó. É a minha mini Chewbaquinha. Bonitinho. Precisando de dicas sobre Yorkshire aí, qualquer dúvida... o sushi é um aprontão, dá um trabalho pra cá e pra mim aqui, impressionante. Qualquer dúvida eu posso, se eu puder ajudar, só me perguntar. Mas é um fofo. São demais, né? Então tá, Saulo, muito obrigada. Um abraço, obrigado, tá? Bom final de semana, um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fica bem, tchau.